E quais atividades podem ser propostas para adolescentes entre 7 e 14 anos? Então a gente precisa conhecer, mais uma vez, o quê? A gente conhecer que as crianças de 7 e 12 anos, elas são submetidas à curiosidade. O universo de criatividade, de curiosidade, é o que mantém a motivação para você fazer com que o indivíduo continue engajado na proposta. Então, mais uma vez, dá mesmo racional para as crianças de 6 anos, submeter à curiosidade, ou então fazer com que a atividade ela comece de um determinado jeito e devagarinho ela vai evoluindo, é algo muito interessante a se pensar. Então, quando você planejar uma aula, você não precisa ficar preocupado com o tempo, não precisa ficar preocupado também se a atividade vai dar certo. O mais importante é que você tenha muitas opções para que outras alternativas sejam mantidas, uma vez que a concentração ela pode estar baixa e também até mesmo a associação com seus pares, o fato de um coleguinha não estar engajado na atividade pode, por efeito manada, levar os outros também a, ao desânimo. Então, é muito importante entender que a gente precisa estar sempre estimulando a curiosidade, né? E também a imaginação e a criatividade. Atividades de recreação elas vão assumir um caráter individualista nessa faixa etária. É muito comum, às vezes, uma criança se opor a outra, ou então fazer birra, ou então não aceitar, às vezes, a regra, ou então não aceitar perder, ou então querer que faça do jeito dela. Então, entenda que você pode encontrar um comportamento assim, no entanto, tente fazer com que haja uma interação entre os demais e não única e exclusivamente, muitas vezes, deixar que às vezes aquele comportamento individualista seja o que vai manter a atividade. O que eu estou querendo dizer? Às vezes você tem um indivíduo que está muito, uma criança, né, que está fazendo muita birra, tá, e às vezes você cede toda hora para ela. Você tem que avaliar os prós e contras e a maneira com que você vai expor o problema de fato com que ela não fique tão vulnerável a te xingar ou então a gritar para todo mundo que não quer mais brincar, fazer birra, enfim, porque isso pode levar a efeito manada também. Então você como uma pessoa que vai ensinar, é muito importante conhecer isso e talvez trazer umas propostas que não deixe tão exposto assim que você talvez pode estar fazendo as aulas em função do comportamento de uma única pessoa ou talvez valorizando demais um único, né? Dando uma faixa de capitão para um, falando muito bem só para um, enfim. Então tem que entender que muitas vezes as crianças ou os adolescentes eles podem se sentir também excluídos em função disso. A ideia, né, a gente até aos 14 anos, mas para a gente ter só um intervalo, quando você tem mais ou menos de 12 a 15 anos, esses indivíduos estão mais sensíveis à puberdade e comportamentos associados ao amadurecimento sexual. O que é isso? É, às vezes, a irritabilidade, às vezes, o isolamento, às vezes, a fragilidade, ou às vezes, o fato de querer se autoafirmar. Né? Então, é muito comum, às vezes, você ter comportamentos que queiram se autoafirmar. Né? Muitas vezes, por conta disso, você tem uma pessoa que vai sempre contra você ou vai debochar de você enquanto professor para tentar, ou fazer qualquer outro tipo de ato para tentar colocar atenção para si mesmo. Então tem que tomar cuidado, entender isso e levar em consideração que é um processo natural e biológico. Mas outra coisa muito importante é que nessa fase, eles já são capazes de organizar suas próprias atividades. Então, muitas vezes, pelo fato de você estar passando uma regra ou tentando tentar articular atividade, pode ser que aconteça o quê? Um confronto de ideias. Os participantes quererem dizer que você não está sabendo fazer atividade, ou que a atividade está chata, ou debochar da atividade. Então, tentar trazer uma produção conjunta, ou então tentar fazer atividades dos quais eles mesmos podem, podem ditar as regras, pode ser interessante. Que atividades, entre aspas, que ditam as regras? Gincanas. Gincana, por exemplo, a gente pode fazer 2 equipes, 3 equipes, 4 equipes, vamos fazer uma gincana entre eles, né? Pode ser competitiva ou colaborativa, né? Mas eles começam a se organizar. A prova cada equipe deverá trazer o seu cantor aqui para uma brincadeira surpresa. Isso é interessante, porque eles vão se auto-organizar, às vezes, poxa, o que ele está querendo dizer?
Cada equipe vai trazer um indivíduo cantor com a panela de, desculpa, com um pedaço de uma colher de madeira. Então, esse universo, às vezes, pô, vamos colocar um cara ali que sabe bater no outro com madeira, começa a inventar as coisas, né? Então, será que vai colocar um ovo na colher de madeira? Será que vai ser para comer brigadeiro? Enfim, então isso pode ser interessante. Outras atividades, pensando nessa possibilidade de auto-organização, ou talvez o indivíduo um pouquinho mais já querendo achar que é o dono do nariz dele, alguma coisa assim, quiz. Quiz pode ser interessante, tipo passo repassa, né? Pode colocar talvez um pratinho com farinha de trigo, né? E quem errar, você coloca a cabeça na farinha de trigo, por exemplo. Isso é legal, não machuca ninguém, né? Claro que você não vai enfiar a mão lá e quebrar o rosto do rapaz, não é isso que vai fazer. Mas a brincadeira nesse sentido, entendeu? Errou, encosta a cabeça e bota na farinha. Então, as coisinhas assim são interessantíssimas, tipo um passo a repasso. Também trabalhar com imagem e ação, que todos tentam adivinhar alguma coisa, então, ou seja, colaborativo, todo mundo junto, agrupa todo mundo, e às vezes você pode pegar um indivíduo de 7 a 14 anos, pode brincar com o universo de fantasia de um filme, de um desenho, de um animal. Então, acho muito válido, é importante entender isso e talvez trazer essas atividades aí. E também teatro, música, cinema, muitas vezes elaborar, às vezes um cine, né? Ou então propor talvez alguma, alguma coisa que envolva música, né? Complete a música, qual é a música, enfim. E também teatro também é bem interessante. Então a gente pensar nessas alternativas pode ser muito bacana. A teatralização, né? A mímica, isso é válido, né? Imitar alguém, enfim, ó, é bem importante a gente entender isso. Beleza. Caça ao tesouro com pistas e charadas. Isso é muito legal. Porque vai um grupo e aí você coloca as pistas, por exemplo, num hotel e cada um vai descobrindo, né? Então a charada. Aí o cara pega a charada e encontra assim, posso ser quente ou posso ser seco? O sal tempera meu nome. Onde estou? Aí o cara, caramba, no hotel, pode ser quente, pode ser seco, o sal tempera meu nome. Sauna! Vamos lá pra sauna! Tá, vai lá. Enfim, então isso é legal, porque você trabalha bastante, você trabalha em grupo, todos são juntos. Então são algumas possibilidades que a gente pode trabalhar aí.